Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui juntos, conectados na fé, por esse canal, para levar a palavra de Deus, e você é o meu convidado especial para que juntos possamos escutar sempre a palavra de Deus. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Este é o ponto principal que o Jesus vai falar para nós hoje no Evangelho de São Mateus. Então quero te convidar, fique aqui, participe conosco, deixando aí o seu joinha, deixando um comentário, um pedido de oração. Estou sempre rezando por todos vocês que fazem os seus pedidos. Agradeço imensamente todas as participações. Que Deus então proteja e ilumine a todos vocês, tá bom? Então deixando aí o seu joinha também, um comentário como o padre pediu. Agora você tem a possibilidade de deixar um valeu demais. É só você clicar nesses botõezinhos que tem aqui, que aí você vai ver lá, valeu demais, tá bom? E aí você pode participar e ajudar também o nosso canal a crescer mais, tá bom? Um grande abraço e muito obrigado. Do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, levando a palavra de Deus a todos os corações. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso nome, em vosso caminho, anunciai. O reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, escutamos então o evangelho deste dia. Em vosso caminho anunciai o reino dos céus e dizei que esse mesmo reino está próximo. Foi a missão que Jesus deu aos 12 discípulos. Primeiramente, é bom que a gente entenda algumas coisas desse evangelho, porque ele traz para nós algo muito importante que faz com que nós também sejamos incluídos nesse evangelho. Vamos lá, Jesus chamou os 12, deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença, de enfermidade, de mal. Olha o que acontece. Quando Jesus chama os 12, eles também recebem o Espírito de Jesus e Jesus dá poder para eles, para que eles ajam em nome do nosso Senhor, ajam em nome de Jesus. Então toda a ação dos discípulos, dos apóstolos, eles eram direcionados a partir daquilo que Jesus tinha dado para eles. Então o poder que os discípulos teriam e tiveram foi dado por Jesus. Então aqui Jesus faz isso, deu-lhes o poder para expulsarem demônios e depois para curar nas doenças. Nessa ação, Jesus impregna, se nós podemos usar essa palavra, o espírito pobre dos discípulos do Espírito de Deus, para que eles agem em nome de Jesus. E é bonito isso, né? É bonito a gente perceber como que o nosso Senhor dá esse poder aos discípulos. E depois ele chama os 12, pelo próprio nome, né? Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, seu irmão João, e assim sucessivamente. Cada discípulo, cada apóstolo tem um nome. E é interessante algo aqui, porque o nome traz também uma história. O meu nome, o teu nome tem uma história. Você sabe qual é? Você sabe por que você se chama fulano de tal? Eu sei porque eu me chamo Adilson. Tá? Então é interessante, porque na minha história tem a história da minha família, escolhida pelo meu pai, pela minha mãe, e o meu nome tem um significado, e o teu também tem. E aqui Jesus, então, chama cada um deles pelo nome por causa da história de cada um deles. E todos eles aqui tiveram suas vidas, as suas histórias transformadas por Jesus. Cada um deles com a sua personalidade, com o seu caráter, com a sua forma de ser, seguir os passos do nosso Senhor. E Jesus não olhou para nenhum deles e dizendo assim, você não serve.
E aqui a gente tem um relato, e tem um aqui de modo especial, que Jesus também amou muito e que não olhou para a história dele, que é o próprio Judas Iscariotes, que aparece aqui e que a definição é que foi o traidor de Jesus. Jesus também amou a Judas Iscariotes, da mesma forma que todos os outros. Então é importante a gente perceber isso, porque Jesus chama os seus discípulos, dá a eles poder, dá a eles autoridade e não se importa com a história de cada um deles. Convida cada um deles a transformar o seu coração. Olha que coisa mais linda isso, né? E Jesus, então, enviando esses discípulos, dá algumas recomendações. Isso aqui é importante. E eu vou ler da forma que está aqui para que a gente guarde essas recomendações que foram dadas aos discípulos. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Esta foi a recomendação, as recomendações que o nosso Senhor deu para os discípulos. Por que isso? Porque eles foram para anunciar o reino dos céus e eles tinham um espaço geográfico para fazer isso. Por isso que Jesus pede para que eles não vá até os pagãos, que eram aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. Depois a cidade dos samaritanos, que também eram pagãos, mas de uma certa forma tinha uma rivalidade muito grande com os judeus. E aí Jesus vai dizer primeiro: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, vão anunciar para aqueles que pertencem ao povo de Israel, que estão perdidos, mesmo pertencentes ao povo, mas estão totalmente perdidos. E o que vocês vão anunciar? O reino dos céus está próximo. Está próximo de vós. Isso que Jesus pede para que eles façam. E é por isso então que o reino dos céus é dizer: Jesus está aqui no meio de nós, o Messias, o enviado, aquele esperado por todo o povo de Israel já se encontra no meio da humanidade, que é o próprio Cristo Jesus. E esse reino dos céus é o próprio Cristo. Então, meus irmãos, que nós aprendamos dos discípulos a sermos anunciadores da palavra. Como nós ouvimos no evangelho de ontem, dizendo, né, que nós também somos chamados a sermos trabalhadores dessa messe. Por isso que uma continuidade de um evangelho com o outro, para que nós, eu e vocês, sejamos esses trabalhadores e anunciadores do reino dos céus. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela tua participação. E é claro, como o Padre pede, é muito importante que você nos ajude aí, deixando o seu joinha, um comentário, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando os vídeos e, é claro, deixando aí o seu comentário, o seu joinha. E esse valeu demais que o Padre tem falado, que agora são instrumentos também que o YouTube nos liberou para que nós possamos chegar a mais pessoas. Tá bom? Obrigado. Que Deus abençoe. Um grande abraço para você e toda a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã.